Então vamos começar, e que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração, que Ele receba o nosso louvor, nossas orações, a nossa intercessão e o nosso coração aberto para aprender. Então que tudo seja para louvar o nome do nosso Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler um verso só. Quinze, 18, tá? Capítulo 15, verso 18. A palavra do Senhor diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Vou ler de novo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Só aqui, Jesus aqui alerta a igreja, aqui para nós a igreja, no contexto aqui, os seus discípulos, que já representavam ali o começo da igreja, né? Seriam ali os pregadores, os apóstolos responsáveis para compartilhar o Evangelho. E Jesus, ele deixa os discípulos cientes do que esperava eles, o que eles iriam encontrar. Vocês não vão ser bem recebidos, vocês não serão queridos. Ele não diz, olha, vocês fiquem mais ou menos assim, não fiquem muito tristes, não, porque o mundo vai ser indiferente com vocês. Se fosse assim ainda era bom, né? Jesus não disse sobre indiferença, pelo contrário, Jesus fala que o mundo teria sim um sentimento com relação à igreja. Qual é o sentimento? Ódio. Ódio. O mundo odiaria os discípulos. O mundo odiaria o trabalho deles. O mundo odiaria qualquer movimento que tivesse alguma ligação com os discípulos, com o Evangelho. E hoje, irmãos, não estamos alheios a esse texto. O mundo nos odeia. O sistema do mundo não é favorável à igreja. Você pode ter um amigo que goste de você e não seja cristão, mas gosta de você e etc. Mas o sistema não ama o Evangelho e a igreja. Então o amigo pode gostar de você, ter um bom relacionamento com você, mas comece a falar sobre coisas contrárias ao que o mundo acredita. Fale sobre o homossexualismo, o que a Bíblia diz sobre isso. Fale sobre qual é o papel da mulher, biblicamente falando. E aí você vai ver o sistema do mundo na cabeça do teu amigo, ou um parente, seja quem for. E aí vocês perceberão, o Evangelho não é bem quisto. O Evangelho não é aceito. Se fosse bem quisto e bem aceito, todos abraçariam a fé. Por que não abraçam? Porque não amam. E Jesus alertou os discípulos a isso. Nós, os seus discípulos, temos que estar também alertas a isso. Hoje à noite nós vamos então estudar um pouco sobre isso. A igreja perseguida, que venceu a perseguição. A igreja que sempre vence na perseguição.
Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor Deus, estamos aqui na Tua casa, reunidos para mais um culto de estudo bíblico, para louvarmos o Senhor, para aprendermos da Tua palavra, para falar com o Senhor através das nossas orações, e ao falar através das nossas orações, louvar o Senhor através das orações, glorificar o Senhor através das orações, abrir o nosso coração ao Senhor através das nossas orações. Que tudo o que vai acontecer nesse culto seja para a honra e glória do Teu santo nome. Estamos aqui, Pai, com alegria, pelo propósito de nos reunirmos. Há uma parcela da Igreja do Senhor Jesus no Brasil que está tendo a oportunidade de se reunir. Uma outra parcela não. Mas a parcela que não pode, ela está intercedendo para que tenha essa oportunidade novamente. E a parcela que pode e está na igreja tem que estar aqui com o coração muito alegre, não só aqui, como todas as igrejas que no dia de hoje estão reunidas para cultuar ao Senhor. Que cada fiel ao Senhor esteja assim, Senhor, alegre por estar na Tua casa. Que o Senhor nos abençoe hoje e que o nosso culto seja agradável ao Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém. Podem se sentar. Quero passar a palavra aos nossos irmãos que vão nos dirigir através dos cânticos. Graça e paz, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós continuamos confiando em Ti. Tu és Senhor do universo e as nossas vidas estão depositadas no Senhor. E porque confiamos em Ti, nós permanecemos inabaláveis, Senhor, como o Monte Sião. Senhor, nós confiamos no Teu infinito amor, no amor demonstrado naquela cruz. Confiamos em Ti e somente em Ti, Senhor. E por isso Te louvamos. Minha vida entrego a Ti, os meus sonhos entrego a Ti, faz de mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em Tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do Teu grande amor. Tu és Senhor do universo, és
o Filho de Deus. Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus. Deus Pai. Vamos ficar de pé e cantar juntos. Minha vida entrego a Ti, os meus sonhos entrego a Ti. Faz de mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em Tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do Teu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus. Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Terra e céu glorificam o Teu santo nome, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu o louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu o louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu
seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Louvado seja o Senhor. Receba, Pai, os nossos louvores nesta noite, Senhor. São expressões sinceras dos nossos corações a Ti, ó Deus. Também nos abençoe, Pai, com a Tua palavra, nos ensine, nos capacite a viver a Tua vontade, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar. Deus os abençoe. Maravilha, então, vamos estudar a palavra do nosso Senhor. Como havia dito na semana passada, terminamos o nosso estudo sobre família. E estou retornando, então, aos estudos de Atos, que nós demos uma pausa no começo de maio. Estamos trabalhando textos de Atos. Então, abra lá, por favor, sua Bíblia, no capítulo 4. Na ocasião que eu escolhi esse livro para a gente estudar toda quarta-feira, foi bem no começo dessa pandemia, onde a igreja teve que ficar fechada, e imaginei que o livro de Atos nos traria, assim, motivação para ver o que a igreja, quando começou Atos, é o começo da igreja, o que eles passaram, o que tem a ver conosco. E assim então a gente trabalhou até o capítulo 3, finalzinho dele. Hoje, iniciar o capítulo 4. Atos, capítulo 4. Os irmãos acharam? Vamos ficar em pé para a gente ler? A partir do primeiro verso diz assim: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: Com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado,
Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Amém. Pode se sentar, que Deus fale ao nosso coração através desse texto. Meus irmãos, lê do engano a gente pensar que seremos benquistos pelo mundo, que seremos respeitados pelo mundo. É engano a gente imaginar que vamos receber troféu ou medalha, honra ao mérito, pelo fato dessa igreja existir na cidade do Gama ou qualquer outra cidade. É engano a gente pensar nisso. O mundo é inimigo de Deus, Deus é inimigo do mundo. Tiago fala sobre isso: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não há associação, não há amizade, não há ligação. O mundo é inimigo de Deus. O mundo é inimigo de Deus e o mundo odeia Jesus. Foi o texto que nós lemos hoje. O contexto, eu li com vocês, capítulo de João 15, verso 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Jesus está dizendo: pessoal, o mundo odeia vocês, mas é porque odeia a mim primeiro. Não é porque vocês são bonitinhos ou feinhos, ou falam bem ou falam mal. É porque eles me odeiam primeiro. E como vocês me amam, eles vão odiar vocês. Está vendo a lógica? Jesus diz aqui aos seus discípulos, somos os discípulos de Jesus, então hoje, nós somos odiados porque odeiam Jesus primeiro. Odeiam a Deus, são inimigos de Deus, odeiam Jesus e perseguem os seus discípulos. João 15, 20, naquele contexto que eu li com vocês: se a mim perseguiram, perseguirão vocês também. Eu voltei lá em João, hein? A gente leu Atos. Percebem a profecia de Jesus, clara, simples e objetiva? Me odeiam, vão odiar vocês também. Me perseguiram, vão perseguir vocês também. Meus irmãos, a história da igreja nos revela isso.
ano de 70 depois de Cristo, a meados do ano 300 depois de Cristo, a igreja foi perseguida, a igreja foi massacrada. Vários fiéis foram mortos de forma assim assustadora. Eram atrocidades feitas aos seguidores de Jesus. Não eram amados, eles eram odiados. Há um livro que se chama O Livro dos Mártires. O Livro dos Mártires. O título é esse, não é Mártires, é O Livro dos Mártires. Alice, no ano passado, me pediu esse livro emprestado. E aí, ou a gente comentou alguma coisa assim, Alice? Alguém me pediu esse livro emprestado. Eu falei, eu não tenho. E aí eu pedi esse livro, comprei e me entregaram errado. Comprei lá em São Paulo e me entregaram errado. Existem 2 livros com esse nome. E eu ainda coloquei a editora, é o da CPAD, e não o da Mundo Cristão. Veio da Mundo Cristão. E olha só, o autor tem quase o mesmo nome, dá para acreditar num trem desse? O Livro dos Mártires é John Fox, F-O-X. O outro, que é o que eu não queria, o Livro dos Mártires, John Foxe, F-O-X-E. Parece plágio um negócio desse, né? Só que o tema do livro não tem nada a ver, é outra coisa. Então, se caso alguém se interesse, eu estou falando do livro da CPAD, John Fox, F-O-X. Um livro que fala da história dos mártires. Aí a gente pensa que vai ver lá grandes nomes. Não. História de pessoas que nós nunca ouvimos falar, se não fosse esses livros a contar. A gente pensa que são os pais da igreja. Não. Crentes simples que foram perseguidos e foram mortos de forma cada uma, mas não é livro para um adolescente ler, apesar que o teor é tão fantástico que pode mudar a vida, mas é um livro que escorre sangue. É triste, irmãos, mas é o que Jesus havia dito: vocês serão odiados, vocês serão perseguidos. Acredito que a ideia central desse texto é essa: a perseguição à igreja não tem força suficiente para calar o evangelho, mas essa perseguição ela é ferrenha. Ela não cala o evangelho, pode calar evangélicos. Eu acho que a gente está bem, talvez estamos sendo vacinados aqui no Brasil e no mundo, que coisas muito pequenas podem afastar um cristão da igreja. Não falo de impedir, de impedimento, como temos um decreto aqui. Falo de pessoas que, por algo tão simples, já, pelo fato de não mais terem contato com a igreja, já esfriaram, já a deixaram. Eu digo que a igreja brasileira, ela não tem condição alguma de ser perseguida, nenhuma. Se tivermos uma perseguição religiosa, vinda de governos, por exemplo, impedimentos de reais, não baseados numa pandemia, mas mostrando esse ódio que há contra a igreja, eu acho que a gente não aguenta. Por pouca coisa, irmãos, os cristãos estão. Então, a igreja pode ser perseguida, mas a perseguição não tem força suficiente para calar o evangelho. Pode calar alguns evangélicos, alguns cristãos, mas não cala o evangelho. Então, vamos trabalhar aqui nesse texto 2 realidades, irmãos. 2 realidades que todas as igrejas do Senhor experimentam e experimentarão. Realidades que todas as igrejas do Senhor experimentarão. A primeira realidade é que a igreja sobrevive à corrupção do mundo. A igreja ela pode estar inserida no pior contexto de corrupção. Me veio à mente agora, e por conta de vir à mente não me lembro corretamente qual a igreja
lá de Apocalipse, que Jesus faz menção: olha, você está aí no meio do trono de Satanás, resistindo. A igreja, ela pode estar em qualquer contexto corrupto, ela sobrevive. O contexto corrupto a gente vê dos versos 1 até 10, nos demais também, mas selecionei o verso 17 aqui, que diz assim: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. A corrupção está aqui nessa frase, já. Eles prenderam um homem, prenderam 2 homens, Pedro e João, porque eles fizeram um milagre, eles fizeram uma boa ação, mas eles não estavam preocupados com a boa ação. Na verdade, a preocupação maior é por eles pregarem o Evangelho, falarem em nome de Jesus, pregando a ressurreição, pegam uma situação, mesmo que a gente viu no domingo, da mulher adúltera, não interessa a situação dela, o que ela aconteceu, a gente quer pegar Jesus. Mesma coisa aqui, a mesma coisa. Curou ou não, mas a gente vai usar isso aqui para poder tentar pegar esses discípulos e fazer alguma coisa com eles. O sistema judaico do contexto era um sistema corrupto. O sistema religioso judaico, ele era corrupto. Eles mentiram para prenderem Jesus, lembram disso? Inventaram. Alguém foi pago para chegar lá, não, de fato ele disse tal e tal coisa. Eram corruptos. Eles subordinaram os guardas naquele dia que Jesus ressuscitou. Aí esse trem não vai dar certo. Vem cá, olha o seguinte, pega o dinheirinho, molha a mão dos soldados lá e diz: diga que os discípulos vieram aqui e roubaram o corpo de Jesus. Era um sistema religioso corrupto. A gente vê aqui no texto Anás e Caifás. Quem são esses, né? Quando Anás foi deposto do sacerdócio, Caifás assumiu. Quem era Caifás? Genro de Anás. Nepotismo já tinha naquela época, pessoal. Anás colocou todos os seus filhos para serem sacerdotes ali, dentro dessa forma corrupta, né? O que é que a gente pode esperar do sistema hoje? No contexto lá de Jesus, a corrupção já existia. Podemos contar com a mídia? A mídia é parcial, meus irmãos. Não se iludam. Se briga pelo direito de liberdade de comunicação. Eu não sou a favor, lógico que não, de calar a boca da mídia. Claro, briga-se por isso, mas eles são tendenciosos. Não podemos confiar. Podemos confiar nos governos? São tendenciosos. Defendem os seus objetivos, buscam os seus objetivos. Podemos confiar nos magistrados? São tendenciosos. Devemos orar pelos magistrados? Porque nós não somos tendenciosos, somos obedientes à palavra do Senhor. Devemos orar pelos governos? Porque nós não somos tendenciosos. Podemos orar até pela comunicação? A Bíblia não diz para a gente orar, mas quando fala em Timóteo, orar por todos os homens, então a gente pode orar pela mídia, para quê? Para que seja desmascarada quem tenta ser tendencioso, não sei. Mas não podemos esperar desse contexto algum comprometimento com Deus. Nem naquela época e nem hoje. A igreja vai sobreviver sempre ao contexto de corrupção. Nós estamos inseridos num contexto corrupto. Naquele contexto, volto agora aos discípulos, Pedro e João, 3 grupos, vão contra a pregação. Eles tentam conter a pregação. Quem? Os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. O capitão do templo era um sacerdote, tá? que era responsável por cuidar como eu diria, como se fosse um xerife, como se fosse um delegado. Então ele tinha
esse livre acesso aos soldados romanos. Qualquer coisa que acontecia, havia um destacamento apenas para esses soldados. Mas quem eram eles? Todos eles religiosos. Todos eles. E aí a gente vê esses homens religiosos, rabinos, conhecedores, estudiosos, sabiam da Bíblia de capa a capa, a Bíblia que eles tinham no contexto deles, o Antigo Testamento, conheciam as leis, conheciam as palavras dos profetas, conheciam tudo. Eles eram conhecidos, porque tinham um conhecimento, passaram por uma escola. Jesus, ele era considerado um rabino, porque ele ensinava com autoridade. Mas o questionamento deles era, olha, mas ele não passou por escola nenhuma. Como que ele pode, então? Era necessário passar por uma escola formal, ou seja, como a gente faz hoje. Na nossa denominação, um pastor precisa estudar no seminário. Não pode, por mais que tenha o dom da pregação, o dom do cuidado, o dom da administração, ele precisa estudar teologia. E estudando teologia, passando por todos os trâmites, naquela época era mais ou menos isso aí. Jesus não passou por escola nenhuma formal. Esses homens, então, corruptos, conhecedores, mas corruptos. A gente vê a primeira prisão relatada no livro de Atos. Haverão outras, mas essa aqui é a primeira. E a gente vê que eles foram colocados para dormir, porque já era tarde, então eles vão dormir presos para no outro dia as coisas serem resolvidas. Foi por isso que eles passaram a noite no xilindró, como a gente costuma dizer. Mas o importante não é nem tanto a questão da prisão. O que é importante é a gente ver os efeitos. Por que eles foram presos? Aí a gente tem que voltar no capítulo 3, que a gente já estudou, só relembrando. Eles haviam curado um coxo. Quando viram aquele coxo curado, o que é isso? Pedro começa a pregar. Cheio do Espírito Santo, Pedro prega. Usa uma cura para pregar, porque o mais importante no Evangelho não é uma cura. Trabalhamos isso, lembram? Pode, através dela, chamar a atenção para que o Evangelho seja pregado. E foi assim que eles fizeram. Então, o que é mais importante? Os efeitos disso. 2.000 pessoas, 2.000 homens, não pessoas. Homens, há uma diferença. Quando se fala em um acréscimo de 2.000 homens, significa que a igreja cresceu não apenas com 2.000 pessoas, porque contava-se os homens, que eram sacerdotes, como a gente conhece o termo sacerdote do lar. Quando um homem decidia ir por um caminho, quem ia junto? Toda a família. Por trás desses 2.000 homens, quantos outros estavam ainda? Suas esposas, seus filhos. Esses efeitos é o que há mais importante, o que há de mais importante nesse texto. Lá no capítulo 5, verso 14, já para de falar números. Até aqui a gente tem 5.000 homens convertidos. Mas agora em diante, no capítulo 5 em diante, apenas fala que está crescendo. Não dava mais para contar. Irmãos, que coisa bacana a gente vê o Evangelho sendo pregado e perceber que não são cadeias que impediam do Evangelho fazer o efeito ou causar o efeito que o Evangelho tem que causar. Não era uma prisão que ia impedir, o Evangelho continuou sendo pregado. Eles não estavam tão preocupados quando chamam os discípulos depois com o que eles estavam pregando. Por quê? Os saduceus e os fariseus não se bicavam, porque os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não. Então, dois grupos religiosos que disputavam temas teológicos. Então, para que o negócio desse certo, olha, vamos numa linha onde ninguém fica chateado. Ô, Pedro e João, vem cá. Em nome de quem vocês
fazem isso aí, fizeram isso aí. Então a preocupação deles era arrumar um jeito de impedir os discípulos de continuarem a sua missão. Meus irmãos, eu estou falando de um contexto corrupto, totalmente corrupto. A igreja não parou, apesar do contexto corrupto. Eles estavam com ciúmes, mas não puderam calar o Espírito Santo. Por que eu falo isso? Porque ao perguntar, em nome de quem? O que Pedro responde? Em nome de Jesus. Que vocês mataram, mas ele ressuscitou. Olha só, a sabedoria que Deus deu a Pedro. O Espírito Santo falou através de Pedro, porque vocês não querem mexer nisso, porque politicamente vocês querem ficar de boa, e o Espírito Santo faz o quê? Não, nós vamos falar sobre algo importante, que é a ressurreição. Essa é a primeira realidade, irmãos. A igreja sobrevive à corrupção do mundo. Mesmo que Pedro e João morressem naquele dia, fossem executados, o evangelho não pararia ali. A igreja ia continuar crescendo. Não mais seria João, não mais seria Pedro, seria um outro apóstolo. E se matassem todos os apóstolos, os presbíteros da igreja continuariam. E se matassem todos os presbíteros, os diáconos da igreja iam continuar. Nunca iria parar. Por quê? Porque a igreja sempre sobrevive à corrupção do mundo. Nossa igreja cristã evangélica do Gama ou qualquer outra igreja de Jesus vai sempre sobreviver a um mundo corrupto. Ela precisa sobreviver, porque o evangelho não vai parar. O evangelho não vai ser calado. Crentes podem se calar, mas o evangelho jamais. Lembra do termo que eu usei recentemente, os remanescentes? Sempre tem os remanescentes. De certa forma, somos os remanescentes. De certa forma, por impedimento de alguns, mas somos os remanescentes, estamos aqui. Poucos, mas estamos. O evangelho não para. O evangelho não pode ser calado. A segunda realidade que toda a igreja do Senhor Jesus já experimentou e vai experimentar é que a igreja vence o mundo com a palavra da verdade. Ela sempre vai sobreviver à corrupção. A ideia de sobreviver aqui não é um sentido de sobrevida apenas, mas ela vai continuar vivendo apesar da corrupção, mas ela não vai apenas viver apesar da corrupção, ela vai vencer apesar da corrupção. Com o quê? Com a palavra da verdade. Verso 8 diz, Pedro cheio do Espírito Santo. Pedro cheio do Espírito Santo. Olha só o que Jesus já havia dito, mais uma profecia de Jesus. Alguns meses antes, tenham cuidado com os homens, tá? Mateus 10 isso, tá? Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais. Eles estão diante de quê? Do Sinédrio, que é um tribunal, tá? Porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Jesus já profetizou isso. Fiquem tranquilos, quando isso acontecer, vocês não serão desamparados. O Espírito Santo vai falar através da boca de vocês. Por isso eu disse que a igreja vence o mundo com a palavra da verdade. Olha a sabedoria de Pedro, sabedoria essa que o Espírito Santo muniu ali. Pedro traz à tona o quê? Um ato de misericórdia. Bom, então vocês querem nos questionar em nome de quem fizemos essa boa ação? É isso que vocês querem? A gente responde. Foi em nome de Jesus, a quem vocês não gostariam de ouvir agora esse nome, mas eu vou falar então. Foi em nome de Jesus que nós fizemos isso. Quem é esse Jesus? Aquele mesmo que vocês mataram.
O Espírito Santo de Deus na vida do crente, do cristão, proporciona o quê? Sabedoria e coragem. Pedro, mais uma vez, na pregação no capítulo 2 e 3, ele falou nas suas pregações, vocês mataram, e agora de novo, e olha que ele está num tribunal, poderia ser julgado a sentença de morte. Pedro estava ligando para isso? Não. Vocês mataram. O Espírito Santo faz com que o crente tenha coragem de falar a verdade. Meu querido irmão, o Espírito Santo que habita em nós, nos mune de coragem para falar a verdade, falar esta verdade. Não podemos ter medo, não podemos ser tímidos, precisamos falar a verdade. Pedro não teme, nem mesmo os juízes. E quem estava ali na frente deles? Um deles foi o mesmo que condenou Jesus. Caifás estava ali. E agora de novo, Pedro poderia pensar, olha, esse homem aí, esse juiz, esse sacerdote, ele é corrupto, foi ele que arrumou um jeito de matar Jesus. Vai acontecer o mesmo comigo? Pedro tremeu? Temeu? Firme. Vocês mataram Jesus. Vocês crucificaram, mas ele ressuscitou. Sempre houve essas colocações na pregação de Pedro. Isso nos ensina o quê? Irmãos, na nossa pregação é necessário ter o quê? A morte e ressurreição de Jesus Cristo e o porquê dela. Há crente que acha que, quando diz assim, alguém fala alguma coisa, está numa situação difícil, aí um crente chega e diz assim, não, mas confia em Deus, entrega, confia que Ele sabe de todas as coisas, Ele está cuidando de você. Alguns acham que isso é evangelizar. Falei de Jesus para uma pessoa, falou o quê? Não quer para ele confiar em Deus que vai dar tudo certo. É mesmo. Essa não é a pregação do Evangelho. Isso não muda ninguém. A pregação do Evangelho é, nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. E como os nossos pecados, então, podem ser perdoados através de Jesus. E como? Através da crucificação dele. E como eu vou ser salvo, já que ele morreu, mas ressuscitou. Esse é o Evangelho que tem que ser pregado. Essa é a mensagem que Pedro, por 3 vezes, até aqui, nesse 4º capítulo, ele fala. Pregar, pregar, pregar. Pedro é duro. Olha, vocês, a pedra angular, diz aqui o verso 11, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. O que Pedro está falando? Olha, vocês eram para ser os construtores. Que construtores? Do Evangelho. Porque vocês são os conhecedores da lei. Vocês são os saduceus, vocês são os sacerdotes, vocês é que deveriam construir. Mas essa mensagem de Jesus, o próprio Jesus, foi rejeitado por vocês, construtores. Quem está pregando o Evangelho ali? Pessoas iletradas, né? Diz o texto. Aqui, iletrado não significa analfabeto, tá bom? O iletrado é porque ele não passou por uma escola teológica. Só isso. Pedro sabia ler, escrever. Tanto que ele escreve 2 cartas. Tá bom? Então, não é isso. O iletrado aqui, quando eles olham, poxa, como que esses homens iletrados podem falar com tanta autoridade? Eles não passaram por escola nenhuma. Nenhum pastor, professor de teologia deu aula para eles. Nas 2 melhores escolas de Jerusalém, nenhum deles passou por elas. Como podem ensinar assim? Eles tiveram certeza, esses homens andaram com Jesus, só pode, porque só conhecemos um homem que pôde fazer isso. E esse foi esse tal de Jesus. Não passou em escola teológica,
mas ensinava como ninguém. Conseguimos calar ele, e se a gente conseguiu calar ele, matando, a gente consegue dar um jeito nesses dois aqui também. Só que eles estavam amarrados ao quê? A uma boa ação que ele havia feito. Está lá, Pedro, João, para ser condenado, vamos dizer assim, mas quem está do lado? Um homem que há 40 anos, desde a sua infância, não anda, diz o texto, o último verso que nós lemos. 40 anos ele não anda, e ele está lá aonde? Em pezão, do lado de Pedro. Gente, a gente não tem como negar, o cara está andando. A gente sabe que ele ficava aí na porta do templo, olha, ele está andando, não tem como a gente negar isso, não tem como a gente fugir disso. Pedro aproveita então para dizer, dessa pedra angular, Pedro quer dizer, a pedra angular era a pedra principal, tá? Para uma construção. Quer crescer, quer ser salvo, somente através dessa pedra angular que é Jesus. Pedro é enfático então, em dizer que a salvação só é em Jesus. Pedro é enfático por quê? Porque Jesus também foi enfático. João 14,6 diz o quê? Eu sou? Eu sou? João 14,6 diz o quê, meu irmão? Tem que decorar, hein? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus foi enfático. E Pedro então usa da mesma ideia, né? Então esses homens considerados aí incultos e iletrados ensinavam ali naquele contexto com autoridade. Conheciam as Escrituras. Há um aprendizado aqui para nós. É só pastor que conhece a Bíblia? Não, meu querido. Não é. Conhece a Bíblia aquele que lê. Só isso. Não conhece a Bíblia aquele que fica dependendo de domingo a domingo pela leitura da palavra de Deus feita pelo pastor e a explanação dela. Porque fora isso, meu querido, quem lê a palavra de Deus conhece. Eles conheciam as Escrituras, não passaram por uma escola teológica. Agora tudo bem, né? Não passaram por uma escola teológica, mas tiveram um baita teólogo com eles 3 anos, né? Agora esse baita teólogo, que não está conosco aqui, ele enviou um baita teólogo para estar conosco. Quem é? O Espírito Santo. E esse baita teólogo do Espírito Santo é capaz de fazer com que você, abrindo a Bíblia, ele mesmo te instruir e ensinar. Então, querido, você crente, cristão, tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Mais do que mensagens de WhatsApp, mais do que Facebook, mais do que qualquer outra coisa. Leia a Bíblia, conheça as Escrituras. Esses homens não sabiam o que fazer, né? E por não saber o que fazer, eles estavam ali diante daquele homem curado, uma evidência incontestável. É curioso o texto, é engraçado, eles pedem um tempo. Saiam daqui um pouquinho. Aí sai Pedro, sai João, aí eles começam a aconselhar uns aos outros, o que a gente faz? É cômico essa situação, é cômico. Eles não tinham o que fazer diante de um homem cheio do Espírito Santo. O mundo não tem o que fazer diante de um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. O mundo não cala um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Lucas 21:12 diz assim: Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome, e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Jesus garantindo, ninguém vai calar vocês, mas precisa conhecer as Escrituras. Bom, e aí esse povo tenta,
vencer a verdade com uma estratégia assim, fraca, né? Impedi-los de falar. Faz o seguinte, a gente não vai prender vocês não, a gente conversou aqui entre nós e a gente vai ser bonzinho com vocês, hein? Vocês podem ir embora, tá bom? Veja isso como uma benevolência da nossa parte. Vocês podem ir embora, mas tem um detalhe, não preguem neste nome mais. A gente liberta vocês, mas não fale nesse nome mais. Concordo com o Wisby, que disse o seguinte: o conselho não buscava a verdade, mas sim uma forma de evitar a verdade. Eles não estavam buscando a verdade, um sinédrio, um lugar que era para julgar, para ser verdadeiro e julgamentos baseados na verdade. Eles não estavam ali atrás da verdade, e sim usurpar a verdade, e acabaram sendo confrontados pela verdade. O orgulho e a dureza do coração desses homens fez com que eles não entendessem o Evangelho. O que acontece? Pedro argumenta, de novo, pessoas cheias do Espírito não se calam, e são inteligentes. Pedro diz: olha, deixa eu te falar uma coisa, tem certeza que você vai libertar a gente? É isso mesmo que vocês querem? Porque a condição que vocês estão nos dando, impossível de seguir, impossível. Pensem bem se vocês vão nos libertar. Olha o que Pedro responde: vocês acham que é justo? Eu vou ler literalmente aqui. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Vocês acham que a gente vai ouvir vocês e ignorar o que Deus nos mandou, o que Deus nos ensinou? Vocês acham que nós vamos ignorar o que Deus nos fala? Nananina, não. Nós vamos continuar. Olha o verso 20, eu achei isso muito 10. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É mais ou menos as mesmas palavras que Pedro usa em Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O que eu aprendo com isso, irmãos? A pregação do Evangelho, ela é uma consequência do que se vê e ouve. Um cristão, ele prega o Evangelho em cima daquilo que ele viu e ouve, ou seja, daquilo que ele tem experiência. Quando se prega, confia em Deus. É porque a experiência dele é só essa. Ele disse: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, daquilo que a gente experimentou. É tão interessante, eu acho que é na primeira carta de João, me lembrei aqui agora, deixa eu ver se eu acho aqui, rapidão. Deixa eu ver se na primeira. Olha só. O mesmo Joãozinho preso aqui, viu? Olha o que ele diz. O que era desde o princípio, falando sobre Jesus, né? O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O que temos visto e ouvido, mesma frase, né? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O que João está dizendo aqui? A nossa experiência, o que vimos, ouvimos, aprendemos, o que experimentamos, o que apalpamos, toda essa experiência que tivemos com Jesus nos leva a compartilhar a verdade. Era o que Pedro estava fazendo aqui na pregação, compartilhando a verdade. A gente só consegue compartilhar daquilo que a gente tem experiência. Se não tem experiência com Deus, não tem como compartilhar mesmo. Paulo, no capítulo 11, 1 Coríntios 11, um texto que nós usamos com frequência na ceia. Como é que ele começa o contexto da ceia?
o que recebi do Senhor, transmito a vocês. Não tem como transmitir algo se não recebe. Paulo ensina daquilo que ele aprendeu. Então, meu querido, nos importa obedecer a Deus mais do que homens. Por isso, deixar o Evangelho falar através de nós. Por isso o Evangelho precisa falar a nós com frequência, para poder falar através de nós. Não posso deixar de mencionar aqui que Deus foi glorificado com tudo isso, né? Deixa eu voltar lá em Atos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo. Por quê? Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. A prisão de Pedro por uma boa ação, Pedro e João, por uma boa ação, a pregação, mais uma vez, anunciar a morte e ressurreição de Jesus. Isso fez com que pessoas glorificassem a Deus pelo que tinha acontecido. O que aconteceu? Um homem de nascença, mais de 40 anos, passou a andar. Andou por causa do nome de Jesus. Quem é Jesus? Aquele que foi morto, crucificado numa cruz, morreu, mas ressuscitou para dar vida. Ele é a pedra angular, ou seja, é a base do nosso crescimento, é a base da nossa salvação. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome que possa salvar um homem. Essa foi a pregação de Pedro. Essa deve ser também a nossa pregação. Concluo, meus irmãos, essa meditação. Nós somos cidadãos do reino, mas a gente reside aqui. Por enquanto. Por enquanto. Amém. Somos cidadãos do reino, mas ainda residimos aqui. Nós devemos ser obedientes a Deus e não a homens. Eu sei que passa pela cabeça de muitos, mas nós estamos obedecendo a homens hoje. Analisamos, irmãos, e entendemos. A gente até na reunião do conselho conversamos isso. Essa semana tivemos a reunião e falamos sobre isso mais uma vez. Poxa, mas qual o papel da igreja? Será que nós estamos dando ouvidos a homens e não a Deus? A gente está entendendo, irmãos, que estamos ainda num contexto ao qual não estamos sendo impedidos de pregar o Evangelho. Talvez sim, alguns irmãos estão sendo impedidos de vir por uma necessidade, por uma dificuldade sanitária ou de saúde, ou cuidados. Ok. Esperamos que isso passe logo. Somos obedientes a Deus e obedientes às autoridades. Por que nós obedecemos às autoridades? Porque Paulo fala isso, já estudamos esse texto aqui há um tempo atrás. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Deus usa as autoridades. Irmãos, pode ser algum tipo de perseguição? Pode. No mundo todo? Pode ser. Mas a gente não pode esquecer que Deus exerce juízo através das autoridades. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Deus fez isso no Antigo Testamento várias vezes. Usou Sírio, usou os babilônicos, usou o Egito. E Ele usa quem quer e ainda chama de servo a quem Ele quer. Deus pode estar exercendo juízo no Brasil, aliás, no mundo inteiro. Pode. Então a gente tem que sim obedecer às autoridades. Pedro fala isso: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. 1 de Pedro 2,17. Bom, mas aqui houve um conflito. Aqui as autoridades conflitaram com os interesses de Deus. E aí então Pedro teve que decidir se ficava com as autoridades ou se ficava com Deus.
Bom, aqui você quer me impedir de pregar? Não. Eu vou continuar pregando. Importa obedecer a Deus do que a homens. Algumas pessoas fizeram isso na Bíblia? Sim. Fizeram. As parteiras do Egito, lembra? Êxodo 1. O tirano lá, esqueci agora. O tirano do Egito mata todas as crianças hebreias que nascerem e vocês verem que são homens. Elas mataram? Não mataram. Não seguiram as autoridades, foram usadas por Deus. Os 3 amigos de Daniel obedeceram às autoridades. Olha, ninguém mais ora a outro Deus. Opa, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. A gente não está na nossa terra, a gente convive dentro do contexto de vocês, nós somos, eles foram deportados, né, a palavra, acho que é isso mesmo. Então vocês, a gente aqui como escravo de vocês, tudo bem, até aí, mas não orar ao nosso Deus, não tem jeito. A gente não para, a gente vai continuar orando. Então vocês vão ser jogados na fornalha, tudo bem, não tem problema, mas não deixaremos de seguir ao Deus. Mas eu quero ver se esse Deus de vocês livra vocês. Se ele livrar, bem, ele pode livrar, mas se ele não livrar, olha, fique sabendo de uma coisa, nós não vamos adorar a outro Deus. Não seguiram a autoridade. Por quê? Repito e termino com essa frase, Atos 5, 29. Importa obedecer a Deus do que aos homens. A igreja sobrevive à corrupção do mundo e a igreja vence o mundo com a palavra da verdade. Que a igreja do Gama sobreviva à corrupção do mundo e que, ao sobreviver, ela vença com a palavra de Deus, com a palavra da verdade. Vamos orar pela nossa igreja. Senhor Deus, o mundo nos odeia. O mundo odeia a igreja. Se o mundo pudesse decidir, o mundo acabaria com a igreja. O mundo fecharia a igreja. Porque a igreja é o baluarte da verdade. O mundo não fecha ou não procuraria fechar outras coisas, mas a igreja sim. Por quê? Porque a igreja não aceita os conceitos do mundo. A igreja é contra os conceitos do mundo, então a igreja será odiada pelo mundo. Mas ela sempre vence, porque sempre venceu no meio de corrupção, no meio de perdição. E Pai, que a igreja do Gama vença, sobreviva à corrupção e vença com a palavra da verdade. Que cada membro dessa igreja tenha o desejo de estudar a Tua palavra, que tenha o desejo de meditar na Tua palavra, que ao ouvir uma pregação, que ouça com muita vontade de aprender, de absorver e praticar, que uma devocional seja buscada por todos os membros da igreja, queiram e tenham interesse de crescer conhecendo a Tua palavra, para quê? Para serem cheios do Espírito Santo e serem como Pedro, corajosos, audaciosos, sábios, sem medo do mundo e da sua corrupção. Assim apresentamos a igreja do Gama ao Senhor. Apresentamos também toda a igreja de Jesus espalhada no mundo. Por quê? Porque o nosso contexto, Senhor, não é único. A igreja do Senhor, ela está no meio de um contexto de corrupção. E que a igreja de Jesus sobreviva à corrupção e vença com a palavra da verdade. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus seja louvado. A igreja sobrevive. A igreja vence. Não se esqueça disso. Nós vamos cantar mais um cântico. Logo após vou impetrar a bênção, orar
encerrando esse culto. Amém. Nós queremos ensinar uma música nova para os irmãos. É uma música que, apesar de não ser uma música congregacional, mas é uma música simples, fácil de cantar, ela está em um tom confortável. É uma música de gratidão ao nosso Deus. Então vamos aprender e tentar cantar juntos. Amém? Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais. Vamos tentar cantar todos? Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais, quanta esperança, santa harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então. Toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Quanta esperança, santa harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste
vieste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos agradecer pela vida do André, viu? O André tá bem, bem melhor, bem melhor. A voz dele está diferente, já está saiu daquele período de que tinha que ficar, isolado. Em breve a gente vai poder dizer que ele está zerado, se Deus quiser, em breve. Ele vai ser contado, como eu disse lá atrás, naqueles milhares que Deus, na sua misericórdia, tem concedido vitória nessa doença. Tá bom? Vamos orar por ele. Muito obrigado, Senhor, pela vida do André. Temos intercedido até aqui. E o Senhor, não porque nós oramos, mas porque o Senhor exerce a sua misericórdia, o Senhor tem atendido, então, essas orações, tanto nossas, quanto as orações do André. Agradecemos pela melhora significativa que ele teve. E pedimos a Ti que o Senhor continue dando a ele essa recuperação para que ele esteja zerado, Senhor. Apresentamos também ao Senhor a vida do irmão da Edilva, que ele também consiga ter essa mesma experiência, Senhor, vencer e sair dessa situação que hoje ele se encontra. Hoje ele ainda está internado, mas também tem tido melhora dia após dia. Louvamos ao Senhor por isso. Pessoas que também estão com suspeita dessa doença, Senhor. Enquanto não vem um veredito de positivo, nós oramos para que o Senhor, quem sabe o Senhor queira fazer isso, tirar dessas pessoas essa doença, Senhor. Pedimos por eles. Pedimos por aqueles que já estão positivos, que o Senhor os ajude, Pai. Eu sei que esses milhares que têm vencido diariamente, é porque o Senhor colocou pessoas para cuidar deles, pessoas para cuidarem deles. Agora, tudo é baseado na Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. E pedimos por aqueles que estão de luto. Oh, Senhor, o que podemos fazer é pedir que o Senhor conforte o coração deles. E falando em luto, lembramos mais uma vez da família da irmã Maria José de Melo, que o Senhor conforte toda a família. Assim, Pai, nós oramos, em nome de Jesus. Eu desejo que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, te olhe com amor e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, meu irmão.